Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Ueso e hoje eu vou falar sobre ecologia de paisagem. Na realidade eu vou falar um pouquinho de como que a gente utiliza, os conhecimentos e os conceitos gerados por essa ciência para a gente tomar decisões, principalmente no campo da biologia da conservação e da sustentabilidade. A ecologia de paisagem ela é uma ciência relativamente nova, né? Então se a gente pensar na construção do conhecimento nos últimos anos, então na verdade foram nos últimos 30 e 40 anos que a gente teve a maior parte, né, dessa construção. Então, muito do que a gente sabe hoje em dia foi gerado mais ou menos nesse período. Tá? No entanto, embora seja uma disciplina, né, uma ciência nova, ela tomou um grande vulto porque ela ajuda a gente a tomar decisões, principalmente quando a gente está pensando em questões, por exemplo, relacionadas com planejamento territorial, ou, por exemplo, se a gente está querendo avaliar o impacto ambiental, né, de um determinado empreendimento em uma região, a gente pode abordar essa escala de paisagem. Né, se a gente está pensando na criação de unidades de conservação, também, né, a gente pode pensar em mosaicos de unidades de conservação, utilizando esses conceitos de ecologia de paisagem. Então, hoje em dia, ela é uma ciência que tem um pé muito voltado, né, para a sua aplicação. Né, e por isso, hoje em dia, a gente tem uma grande influência dessa ciência nas questões aplicadas. Ok? Bom, mas antes de começar falando de ecologia de paisagem, né, primeiro a gente vai definir o que é a paisagem. Né? De uma modo geral, né, quando a gente fala em paisagem, a gente já pensa, né, como a gente está vendo essa fotografia, em uma área ampla. Né? Então, normalmente, quando a gente vai tirar uma fotografia, por exemplo, de uma paisagem, a gente normalmente vai procurar um lugar mais alto, né, como a gente está vendo aqui nessa fotografia, num topo de montanha, por exemplo, onde a gente consegue então ver o espaço de uma maneira mais ampla. Né? E aí o que a gente consegue identificar nessa paisagem? A gente consegue identificar vários elementos. Né? Vamos mudar aqui um pouquinho de imagem. A gente consegue perceber aqui, por exemplo, que a gente tem vários elementos aqui que compõem essa paisagem. Então a gente tem, por exemplo, as florestas nativas, né, como a gente está observando aqui. A gente tem áreas aqui também mais embaixo, né, que são áreas de uma plantação de eucalipto mais antiga. Por exemplo, a gente tem uma outra área aqui, ó, que também é uma plantação de eucalipto. Como que a gente consegue identificar que é o eucalipto? Porque é uma área que parece um tapete, né? Olhando de longe assim, ele parece um tapete porque ele é muito homogêneo. Como eles foram plantados todos ao mesmo tempo, então você vê uma variação pequena, né, na altura desses eucaliptos. Tá? Além disso, né, a gente consegue identificar aqui, por exemplo, algumas áreas, né, que foram abertas, aqui principalmente, aqui provavelmente para domicílio. Parece que a gente observa uma casa aqui, né, elementos antrópicos aqui. Tem outras áreas aqui, por exemplo, que já são aberturas, mas são aberturas naturais, um afloramento rochoso aqui. Então a gente tem áreas, por exemplo, boa parte, né, dessa paisagem é composta por pastagem, como a gente consegue observar aqui. A gente consegue observar também uma variação bastante grande, né, da elevação. A gente vê muitas montanhas, né, morros e montanhas aqui. A gente vê outras casas aqui mais ao fundo. A gente vê a represa, né, também, que é um outro elemento dessa paisagem. Enfim, essa paisagem ela é composta então por diferentes ecossistemas, né, que estão ali, um próximos do outro e interagindo de uma certa maneira, tá certo? E aí, é claro, né, então, quando a gente pensa em paisagem, a gente está falando de áreas mais amplas que é composta por diferentes elementos, tá? E aí, se a gente pegar uma definição, né, clássica, né, de paisagem, de alguns ecólogos de paisagem, essa definição é área espacialmente heterogênea composta por ecossistemas que se interagem. E aqui novamente, né, a gente tem uma outra imagem aqui, onde a gente consegue observar que uma floresta bem ao lado de uma área urbana. Né? Então, na realidade, o que a gente tem ali? A gente tem
dois ecossistemas, né, um ecossistema natural e um outro ecossistema urbano, tá, que estão adjacentes um ao outro, e é claro que a gente pode imaginar que vai haver muitas interferências, né, entre um e outro. Então, por exemplo, né, então, devido a esse maior adensamento, pode ser que pessoas que estejam aqui, elas entrem na floresta, por exemplo, para caçar, ou para tirar madeira, ou simplesmente para passear, né, e isso vai causar uma influência nessa floresta, né. Então, se você tem animais domésticos aqui, por exemplo, né, que provavelmente deva ter, a gente vai ter então esses animais domésticos também entrando nessas áreas de floresta, podendo trazer doenças, né, para animais silvestres que estão nessa floresta, ou o contrário, né, a gente pode ter doenças que são de animais silvestres que podem ser passadas para esses animais domésticos também, tá? Então, a gente consegue imaginar diferentes interações, né, que podem existir entre esses dois ecossistemas, ok? Bom, e aí a gente tem várias fontes de heterogeneidade também, né? E só lembrando que se o nosso mundo ele fosse totalmente homogêneo, como a gente está observando aqui, representando aqui, então imagina que você não tem variação nenhuma, né, dentro de uma paisagem, né, onde você então a variação, né, que existe, ela é muito pequena, né, para a gente considerar como uma área heterogênea, mas a gente sabe que não é assim, né? Então, muito provavelmente, se a gente tivesse essa área muito homogênea, a gente não estaria falando de ecologia de paisagem, estaria falando de ecologia de ecossistemas, por exemplo, tá ok? Onde a gente então estudaria as interações que acontecem dentro desse ecossistema, tá? No entanto, a gente sabe que o nosso mundo, né, e cada vez mais, ele é mais heterogêneo, né, muitas vezes por questões de atividades antrópicas, né? Tem questões naturais, mas também tem questões relacionadas com a modificação que o homem, né, que o ser humano faz nesse ambiente, tá? Então, por exemplo, né, então a gente sabe que tem variações naturais, né, como variações de relevo, por exemplo, né, então essas alterações de relevo vai fazer com que a gente tenha diferentes processos acontecendo de maneira diferente, né? Então, por exemplo, se a gente pensar na questão de distribuição de espécies, a gente sabe que tem espécies que preferem áreas mais baixas, por exemplo, que estão mais próximas de rios, né? Então, dificilmente elas vão estar aqui, por exemplo, nos topos de montanha. Então, ela já vai ter uma distribuição diferenciada por causa desse relevo diferenciado. Então, a gente sabe que a movimentação dos animais pode ser diferente também por causa desse relevo. Então, talvez áreas mais montanhosas, né, onde você tem afloramentos rochosos, por exemplo, seja mais difícil, né, da espécie caminhar por aquela área, talvez ela prefira dar uma volta na montanha do que subir aquela montanha, tá? Então, tudo isso faz com que você tenha, então, outros processos, né, acontecendo e se diferenciando também por causa dessa única variável que é a altitude. Mas a gente tem outras variáveis, então, por exemplo, nessa paisagem eu posso ter uma estrada cruzando nessa paisagem. E a gente sabe que a gente tem uma disciplina, né, chamada Road Ecology, né, que é a ecologia de estradas, que mostra justamente isso, né, qual que é o papel da estrada nos processos ecológicos, né? Então a gente sabe que as estradas elas podem ser vetores, né, de espécies invasoras, por exemplo. A gente vê muito isso acontecer, né? Então onde você tem às vezes você tem unidade de conservação onde você tem uma estrada entrando, essa área você observa muitos capins, por exemplo, os invasores, né, que vêm junto com os veículos, né, que são trazidos por essa estrada. Tá? Então a gente sabe que a estrada pode fragmentar, né, remanescentes florestais, por exemplo, fazendo com que você aumente o isolamento, né, de populações. Então tem a questão do atropelamento, né, que é muito claro, né, o impacto que pode causar a estrada. Então, mais uma vez, fazendo com que você tenha uma heterogeneidade maior. Tá? Bom, a gente pode ter também plantios, né, como por exemplo plantios de eucalipto. Algumas vezes esses eucaliptos, né, eles podem ter um papel
na movimentação dos indivíduos, né? Então pode ser que, por exemplo, animais que sejam mais florestais, né, tem uma facilidade maior de caminhar, por exemplo, pelo eucalipto, do que caminhar por uma área totalmente aberta, como um pasto, por exemplo. Tá? E o eucalipto também pode influenciar em várias outras questões, como no próprio ciclo hidrológico, né, onde você pode ter, por exemplo, um maior consumo, né, de água do que, por exemplo, uma área de pastagem, fazendo essa comparação. Tá? Bom, a gente tem também os remanescentes florestais, né, remanescentes de florestas nativas, né, que em geral é onde vai concentrar a maior biodiversidade, né, que a gente tem. Então, por exemplo, a gente está falando de uma região de Mata Atlântica, né, aquelas espécies nativas, né, de Mata Atlântica que dependem dessa floresta, elas vão se concentrar principalmente nessas áreas. E aí então a gente vai ter outros elementos ali, como a gente percebeu naquelas outras fotografias também, né, como por exemplo as represas, que podem ajudar também nesse processo de isolamento, né, a partir do momento que você tem uma represa. Você tem, por exemplo, uma área de floresta aqui, uma outra área de floresta aqui. Se você tem a represa aqui, apesar dessas áreas estarem relativamente próximas, mas só pelo fato da represa estar ali, pode ser que muitos animais não consigam fazer essa travessia, né, fazendo com que você aumente então o grau de isolamento. Tá ok? Bom, e aí a gente tem várias causas antrópicas, né? Então, como eu falei, essas causas antrópicas fazem com que você tenha uma heterogeneidade maior e faça com que cada vez mais então, esses diferentes elementos dessa paisagem comecem a influenciar em diferentes processos ecológicos que acontecem nessas regiões. Tá? Então, por exemplo, já viu, né, a questão das estradas, né, que podem aumentar o isolamento das populações. A gente tem a questão da fragmentação. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma área de agricultura, né, que são necessárias, mas elas estão, nesse caso aqui, também tendo um papel, né, aumentando o grau de isolamento das populações que dependem dessas florestas. Né? Então a gente tem as redes de transmissões também, né, ou seja, empreendimentos lineares, né, que, assim como as estradas, podem ajudar nesse processo de isolamento, né, dessas populações. E aqui também a gente consegue observar aqui, ó, uma área de pastagem ao lado de um fragmento florestal. Se a gente observar essa borda desse fragmento, a gente consegue ver essa interação, né, o chamado efeito de borda, devido à proximidade que existe entre esses dois elementos, né, a pastagem e o remanescente florestal. Tá ok? Bom, e na ecologia de paisagem, né, como eu já havia mencionado, a gente pode utilizar esses conceitos, né, e principalmente as quantificações que a gente faz, as análises, né, que a gente faz da paisagem para tomadas de decisão. Né? Então, a ecologia da paisagem vai ajudar a gente a determinar áreas prioritárias para conservação e restauração, ajudar no planejamento territorial. Né? Então, por exemplo, eu quero determinar a alocação de reservas legais numa determinada paisagem. Né? Então, eu tenho lá diferentes propriedades rurais, onde eu quero então fazer uma alocação de reserva legal para aumentar, por exemplo, a conectividade, né, dessa paisagem. Então, a ecologia de paisagem pode nos auxiliar nisso, indicando quais são os melhores locais para isso. Como eu falei, né, a gente pode pensar em mosaicos de unidade de conservação. Né? Então, isso foi um legado, né, que a ecologia de paisagem trouxe, porque antigamente, quando a gente falava de unidade de conservação, a ideia era fechar aquela unidade e proteger ao máximo, né, toda a riqueza que tinha dentro dessas áreas. Né? Hoje em dia, a gente sabe que isso já não é o suficiente. Né? Então, quando a gente pensa hoje em dia em termos de conservação, dessas unidades de conservação, a gente tem que pensar também na conexão que existe entre elas. Ou seja, a gente pensar num mosaico de unidades e não apenas unidades isoladas. Né? Então, impactos ambientais de empreendimentos. Né? Então, vamos supor que a gente tenha uma estrada que vai ser construída entre dois municípios, por exemplo.
e a gente gostaria de saber qual que é o melhor traçado então para essa estrada, para com que ela interfira ao mínimo possível na biodiversidade ou na provisão de serviços ecossistêmicos que essa região promove. Tá? Então, também com essa abordagem de ecologia de paisagem, a gente consegue determinar qual que é esse melhor caminho. Tá? Criação de corredores ecológicos é muito semelhante. Né? Então, por onde eu vou fazer uma restauração florestal de modo com que eu otimize ao máximo a conectividade entre importantes remanescentes de uma determinada região. Tá? Bom, e é claro, eu coloquei até as reticências aqui porque, na verdade, você tem vários outros exemplos, né, que a gente pode levantar de formas com que a ecologia de paisagem nos ajuda a tomar decisões. Tá ok? Bom, e só lembrando também, né, que quando a gente fala de paisagem, a gente vai fazer uma descrição de uma paisagem, em geral a gente leva em consideração esses dois atributos, né, que está relacionado com a composição, ou seja, os elementos que compõem aquela paisagem, e a configuração, ou seja, como esses elementos estão arranjados nessa paisagem. Tá? Então, só para exemplificar, essa é um mapa, né, de uso do solo lá do Pontal do Paranapanema, onde a gente consegue observar a composição dessa região. Né? Então, aqui a gente tem a legenda, onde a gente tem vegetação pioneira, rios, pasto, floresta e agricultura. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar uma fotografia aqui, onde a gente está vendo um remanescente florestal, e em volta desse remanescente florestal a gente tem cana-de-açúcar. Tá? E aí, se a gente pegar uma outra foto, a gente tem um outro remanescente, só que ao invés de cana-de-açúcar, ele está rodeado por pastagem. E aí uma das perguntas, então, da ecologia da paisagem é como esses diferentes elementos eles influenciam nessa biodiversidade que tem nesses fragmentos florestais. Tá? Será que é melhor a gente ter um fragmento cercado por cana-de-açúcar, ou será que é melhor ter um fragmento florestal cercado por pastagem? O que é mais permeável à passagem dos indivíduos? Né? Será que é a cana-de-açúcar ou será que é a pastagem? Tá? Então são perguntas como essa que a ecologia da paisagem vai buscar soluções, né? Para justamente ter bases para pensar num planejamento melhor dessa paisagem. Tá? Bom, e além da composição, a gente tem a questão da configuração, ou seja, como esses diferentes elementos estão arranjados. Né? E aí, de novo, né, pegando como exemplo o Pontal do Paranapanema, aqui em verde, né, são os remanescentes florestais que a gente tem hoje em dia lá no Pontal. Né? Então, aqui, esse grande remanescente aqui é o Morro do Diabo, Parque Estadual do Morro do Diabo, que é um fragmento de 36 mil hectares, né, um dos maiores fragmentos de floresta estacional semidecidual, né, que a gente tem na Mata Atlântica, e a gente tem outros grandes fragmentos em volta também. Tá? Mas imagina que se ao invés dessa configuração, né, desses fragmentos fosse dessa maneira, se fosse dessa outra maneira aqui, por exemplo. Tá? Como isso iria influenciar na diversidade de espécies que a gente tem ali? Né? Será que é melhor essa situação ou a situação anterior, ou essa situação? Tá? É claro, né, que a gente não consegue fazer um deslocamento, né, dos fragmentos como a gente fez aqui no mapa. Né? Mas muitas vezes a gente pensar na configuração vai nos ajudar também a pensar em cenários futuros, né, para essa região. Tá? Mas só pegando esse exemplo aqui, será que é melhor assim ou do outro jeito? Na verdade, a gente vai ter vantagens e desvantagens nos dois casos. Né? Então, por exemplo, se está dessa maneira, qual que é a vantagem? A vantagem é que, por exemplo, tem espécies, a espécie do mico-leão preto, né, que é uma espécie ameaçada de extinção, que ocorre em alguns desses fragmentos, inclusive no Morro do Diabo. Tá? Então, se você tem os fragmentos mais próximos um do outro, isso vai beneficiar essa espécie, né? Porque a chance, então, dessas populações que estão isoladas nesses fragmentos, né, conseguirem atravessar, né, e cruzarem com populações que estão em outros fragmentos vai ser maior, né, diminuindo, então, a questão da endogamia, né, a questão, você vai ter uma maior troca genética entre essas populações,
e provavelmente então você vai ter uma população mais saudável, tá? Mas é claro que também tem outros poréns, né, outras questões que talvez não fossem tão interessantes, né, se a gente ter uma configuração como essa. Então, por exemplo, né, se você tem uma praga, né, uma doença, né, que começa a atacar as populações de mico-leão preto, por exemplo. Tá? Então, se essas populações elas estão todas muito próximas uma da outra, a chance também dessa doença se propagar para todos os indivíduos, né, de todas as populações vai ser maior também. Então, a chance de extinção pode ser maior nesse caso também. Tá? Então, é claro, né, a gente tem sempre que levar em consideração todas essas questões para esse melhor planejamento da paisagem. Tá? Bom, então como a gente já começou a observar, né, quando a gente está falando de ecologia de paisagem, a gente utiliza muito, né, de mapeamentos, a gente precisa de mapas, que é justamente para fazer as análises de paisagem. Né, e um outro fator, né, que ajudou bastante no crescimento dessa disciplina foi a própria tecnologia relacionada à criação de mapas. Né? Então, principalmente o sensoriamento remoto, hoje em dia a gente tem diferentes tipos de sensores, né? Diferentes tipos de imagens que a gente pode utilizar, né, em diferentes escalas também, para fazer as nossas análises de paisagens. Né? Então, aqui eu coloquei algumas, né? Então a gente tem imagem de satélite, por exemplo, como a Landsat, né, que acho que boa parte dos trabalhos em ecologia de paisagem foi feito com Landsat, né, nos últimos 30 anos. Né. Então a gente tem fotografias aéreas, né, então, principalmente para mapeamentos mais antigos, mas mapeamentos recentes também a gente pode utilizar, são informações que são muito valiosas também. A gente tem radares, a gente tem hoje em dia o LiDAR, né, que é um sistema a laser, né, que você consegue fazer o mapeamento e também determinar, por exemplo, um perfil, né, de uma floresta. Então a gente tem várias informações que a gente pode lançar mão para fazer essas análises. Tá? Então só para exemplificar aqui, imagina que a gente tem essa imagem aqui, uma Landsat, novamente lá do Pontal do Paranapanema, e a gente gostaria de fazer uma análise de paisagem para essa região. No entanto, essa imagem de satélite aqui é uma imagem bruta, ou seja, antes da gente abstrair as informações e a gente de fato transformar isso num mapa de uso do solo, por exemplo, ou seja, num mapa categórico, tá? Classificado. Então o que a gente tem que fazer? Em geral, a gente tem que fazer uma visita a campo para identificar esses diferentes elementos, né, que compõem essa paisagem, e aí então a partir dessa amostragem, né, e a partir de classificadores de imagem de satélites, né, que a gente pode encontrar, por exemplo, no próprio ArcGIS, ou a gente pode tem programas como o ERDAS Imagine, tem vários programas que fazem esse tipo de classificação. Né? Então, a partir dessas amostras, a gente vai fazer a classificação, poderia ser até uma classificação visual também, onde a gente vai desenhar o que a gente está observando nessa imagem, e a gente chega num mapa como esse, que é um mapa categórico, é um mapa temático, onde a gente identificou então o que é agricultura, que está em amarelo aqui, o que é floresta, né, que está em verde, o que é água e o que é pasto. Tá ok? Então, na verdade, a partir dessas imagens é que a gente vai fazer então as nossas análises de paisagem. Tá ok? Bom, então só para ilustrar novamente, aqui a gente tem toda a região do Pontal do Paranapanema, que é aquela imagem Landsat bruta, né, sem a classificação, e a partir então dessas amostragens e dessa classificação, a gente vai ter um mapa como esse daqui, tá ok? Então, a partir dessa informação é que a gente então vai calcular as nossas métricas para poder tomar as nossas decisões, a partir dessas análises. Então, aqui a gente tem mais ou menos o processo como acontece, né? Então, a gente tem desde o momento de aquisição da imagem de satélite, que poderia ser, né, através de drones, por exemplo, ou através do sistema LiDAR, né, ou radares, tá? Então, vai depender do tipo de fonte de informação que você está utilizando. Mas nesse caso aqui, por exemplo, seria uma imagem de satélite. A partir dessa imagem, eu preciso que essa imagem ela esteja bem georreferenciada, né? Hoje em dia, isso cada vez é um problema menor, né? Antigamente a gente tinha que ficar horas e horas, né, georreferenciando as imagens. Hoje em dia,
em geral elas já vêm bem georreferenciadas e é muito mais fácil a gente trabalhar diretamente com elas. Tá? Então, uma vez que você georreferenciou, você vai fazer uma classificação dessa imagem e aí a partir dessa classificação a gente vai calcular métricas de paisagem aqui utilizando diferentes ferramentas, né, como o Fragstats, o Patch Analysis, o Villate, o SenseNode. A gente tem outras ferramentas, né, que a gente utiliza para fazer esse tipo de análise de paisagem. Tá? Então aqui só para exemplificar um tipo de métrica, né, que é o Mean Nearest Neighbor, né, que é a distância média dos vizinhos mais próximos, tá? Só para exemplificar uma métrica que a gente poderia calcular. Tudo bem? Bom, e aí então, na verdade, nesse primeiro vídeo, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. E na continuação desse vídeo, né, que é a segunda parte desse vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês, então, como que a gente pode calcular algumas métricas e a partir dessas métricas a gente tomar algumas decisões relacionadas com conservação da biodiversidade. Tá ok? O que a gente vai fazer? Então a gente vai pegar um mapa da Mata Atlântica, tá? Que na verdade foi gerado aqui nesse projeto que é o Map Biomas. Então ele está disponível ali para quem quiser baixar, tá no formato raster. Você pode baixar essas informações não apenas de vegetação florestal, mas de diferentes usos do solo também, né? Não só para a Mata Atlântica, mas você pode baixar isso para o Brasil inteiro, os outros biomas também, tá? E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, na verdade, vai fazer um recorte de mapeamento do Map Biomas, que seria mais ou menos essa área aqui, e a gente vai fazer uma análise de paisagem, então, para determinar, por exemplo, quais são os fragmentos mais importantes para a conservação da biodiversidade nessa janela aqui, tá ok? Ou seja, se eu tivesse que selecionar algumas áreas ali para fazer uma proteção maior, por exemplo, fazer uma criação de RPPN ou uma unidade de conservação, como é que eu selecionaria essas áreas? Vamos imaginar que a gente não tem nenhum levantamento biológico aqui, então eu não sei, na verdade, quais espécies ocorrem nessa região. Eu só tenho esse mapa, né? Será que com esse mapa eu consigo fazer uma ordenação desses diferentes remanescentes? Como que eu faria isso, né, pela abordagem da ecologia de paisagem? Tá? A gente vai usar exemplos bem simples, só para ilustrar, né, de que maneira a gente consegue utilizar essas ferramentas e esses conceitos para a gente chegar nessa priorização. Tá ok? Bom, pessoal, então eu vou parar esse vídeo aqui agora, mas então essa análise continua no próximo vídeo. E aí já no próximo vídeo eu vou abrir essa imagem aqui que a gente está vendo, esse mapa, lá no ArcGIS, tá? Porque eu vou fazer as análises usando um script que chama Villate, que é um script do ArcGIS, né, que foi feito para o ArcGIS, para a gente calcular umas métricas ali de maneira bem fácil, tá ok? Bom, pessoal, então até o próximo vídeo, continue vendo a parte 2, então. Até mais.